O Cinemão é o primeiro cinema itinerante do Rio de Janeiro, movido 100% à energia solar. Esse é um projeto consolidado que está há 12 anos em atividade na cidade e protagoniza o processo de democratização do cinema brasileiro no município do Rio de Janeiro. Trata-se de um veículo adaptado para projeções de cinema nacional em espaços públicos e populares que carrega uma super tela de cinema inflável, com projetor de alta performance, sistema de som e cadeiras. É um projeto que nasce na Zona Oeste do Rio de Janeiro em 2012, com a proposta de levar filmes brasileiros para espaços públicos. E nesses anos todos de atividade, nós já realizamos mais de 350 ações gratuitas, somando um público total estimado de cerca de 100 mil pessoas. O Cinemão ele surge num contexto das grandes operações policiais da cidade, propondo, em contraponto às ocupações militares, uma ocupação cultural. Em suas ações, este projeto levanta uma tela de cinema a céu aberto em áreas públicas das comunidades. E diversas ações do Cinemão tiveram grande apelo coletivo nas comunidades, criando, para além da exibição de filme, todo um evento festivo, com uma sessão que realizamos lá em Santa Cruz, seguida de baile funk, com mais de 4 mil pessoas numa praça pública, deixando um rastro de memória para a população local. A partir do ano de 2022, o Cinemão passou a ser o primeiro equipamento de cultura da cidade que realizou 100% sua transição energética. Justamente quando o Rio celebrou os 30 anos da Eco 92, né, na histórica Conferência da ONU para o Meio Ambiente. Nós fizemos essa proposta para este edital de cinema itinerante da Secretaria de Estado e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Foi uma proposta para modernizar ainda mais o nosso cinema itinerante, né? Fizemos a aquisição de novas tecnologias, sobretudo de tecnologias voltadas para o uso da energia solar. Substituímos as antigas baterias de lítio, de caminhão, e fizemos a aquisição de equipamentos de ponta que conseguem armazenar energia a partir da captação solar, e a gente consegue fazer 1, 2, 3 sessões de cinema usando todo o equipamento sem ter que recarregar. Ou seja, nós somos o único projeto com uma autonomia incrível, né? Com a utilização 100% de energia solar. E quando a gente apresentou esse projeto, fizemos a contrapartida desse edital, também fizemos a substituição de um veículo que já era diesel, que era esse veículo que transportava o carro. Substituímos através de recursos próprios, não pelo edital, mas substituímos o veículo por um veículo elétrico. Ou seja, o mesmo sistema que abastece as projeções de filmes também abastece o próprio veículo. Isso é uma coisa inédita no mundo, e graças a esse edital da Lei Paulo Gustavo, né, que proporcionou isso para o nosso projeto, que apesar de tantos anos em atividade, nunca tivemos recurso para fazer aquisição de equipamentos. Como o nosso próprio projetor, fizemos aquisição de um projetor a laser de baixo consumo de energia. Substituímos o sistema de som por um par de PA compacto de JBL, com baterias também de armazenamento, que tira o nosso som durante a sessão da rede. Não precisa usar a energia. A gente abastece com a energia solar o nosso sistema de som também, que armazena energia. Fizemos a substituição e suporte adequado por um computador de alta performance para ler diferente tipo de arquivo, de filme, sem travar, sem ter complicação nenhuma, que distribui de Bluetooth, né, a comunicação com o som, com o projetor. Ou seja, o edital permitiu que a gente fizesse uma das principais experiências hoje que se tem conhecimento sobre transição energética. E além de tudo também, na entrega da nossa contrapartida, nós oferecemos uma oficina sobre cinema negro de animação
dentro do Quilombo Cafundá Estrogilda, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Poder mostrar, me apresentando, eu faço parte do Estúdio Roncó. O Estúdio Roncó é uma produtora de animação afrocentrada, preocupada com esses mesmos temas que eu estava falando para vocês agora. E a gente desenvolve projetos autorais e também presta serviço para pessoas que estão interessadas em trazer um pouco dessa diversidade para o seu conteúdo e para o seu público, né? Mas aqui, nesse começo da apresentação, eu estou falando que na animação a gente se entende, dentro da pesquisa que a gente desenvolve, a gente se entende enquanto griots, né? Griots, né, nada mais é do que guardiões da memória, contadores de histórias. E pra gente que... Desculpa, minha garganta tá um pouquinho ruinzinha, mas eu vou tentar. Mas a gente se entende enquanto griots, porque dentro dessa tradição de contadores de histórias, dos povos tradicionais indígenas, africanos e de todo mundo dos povos tradicionais, eles sempre têm essa preocupação com a contação de história. A contação de história como preservação de memória. Então, esse estudo ele fala um pouco sobre a animação enquanto um elemento civilizatório. É a contação de história que mantém a cultura viva, é a contação de história que mantém uma tradição passada de avô para pai, para filho, para neto. Então, todos nós que estamos aqui, a gente já ouviu histórias dos nossos mais velhos, né? Hoje a gente tem acesso às redes, aos filmes, aos curtas, Instagram, YouTube, TikTok e tudo mais. São novas ferramentas de contação de história. Então, eu entendo que a animação ela é mais uma ferramenta, é mais uma mídia, mais um elemento, como se fosse um lápis, né, para um contador de história. Os griots, eles são contadores de história e eu entendo a animação. Eu tô roubando um pouquinho essa frase de um grande mestre que eu vou apresentar mais pra frente. Mas essa imagem que eu recortei de uma pessoa mais velha contando história para menores, para as crianças, é como eu entendo uma produção de uma animação. Para mim, uma animação ela sintetiza, está um pouco sintetizada nessa imagem, né? É uma roda de história, né? Então, aí quando você pensa numa roda de história, quando você pensa no mais velho contando uma história para uma criança, você está muito preocupado em que tipo de história está sendo passada, né? E a gente pouco se preocupa hoje em dia com essas animações, elas são puramente entretenimento, né? Então a gente está pouco preocupado com o conteúdo e com a forma com que essas histórias são contadas. E aí eu tô falando também do Jean-Michel Kibushi, da Tehutu, ele é do Congo, e ele também traz grandes narrativas nessa mesma pegada. Eu queria buscar alguma aqui em específico, mas não vou conseguir passar agora. E aí, todos esses grandes cineastas que eu estou apresentando agora para vocês, são pioneiros e pioneiras, eles têm uma coisa, um elemento em comum, que vindo lá dos Geles e dos griots, dessas civilizações, eles trabalhavam com esculturas, com máscaras, uma coisa muito manual. E aí você percebe o quê? Que todos eles trabalham com animação stop motion. Eles trabalham, sim, com animação desenhada, mas eles trabalham com animação o quê? Esculpindo. Criam articulações e movimentam seus personagens. Então as principais animações deles são animações stop motion. Animação stop motion. Pode passar. Aí eu trouxe algumas das esculturas do Kibushi. São lindas, assim, feita a barro, sabe? Com elementos da natureza. Então é uma coisa magnífica. Um dos meus sonhos é fazer uma exposição só com as esculturas e os elementos da animação que ele construiu, trazer para o Brasil, o pessoal ver. Assim. Ele é o nosso maior ilustrador. Ele é conhecido como ilustrador. Mas eu estou trazendo a faceta de animador. O Rui de Oliveira é o pioneiro da animação negra no Brasil. E ele trouxe essa frase aí. O desenho animado para o cinema é para o cinema o que a ópera é para a música. Um espetáculo total, onde todas as linguagens artísticas estão envolvidas. O que é isso? É escultura, pintura, música, fotografia, de um tudo. Você consegue trazer todas as artes
teatro, consegue trazer todas as artes para dentro da animação, do cinema de animação. E o Rude Oliveira falava isso. Esse é o Rude Oliveira, tá um pouquinho cortado ali. E essas são alguns trechos, uns GIFs que eu recortei de algumas animações dele. Ele também... Bacana que ele também pensa a animação enquanto elemento civilizatório, como transmissor de cultura, contação de história. Então ele fez uma série, uma trilogia chamada América Morena, onde ele conta histórias dos nossos povos afro-ameríndios. Então ele traz esse arcabouço aí de transmissão de tradições dos povos originários também, que é muito importante para a história da animação brasileira. Pode passar. E aí, por último, devemos estudar para dominar a técnica. Mas, antes de tudo, precisamos parar de consumir obras estrangeiras. Temos histórias, lendas, heróis e devemos valorizá-los. Não só através de documentário e ficção, mas principalmente na animação. Uma frase do Kibushi. Eu não sou tão radical quanto ele, mas eu assino embaixo o que ele falou, porque, em primeiro lugar, para mim, está a nossa cultura. A gente tem que contar as nossas histórias. Então, eu acho que o último recado assim, dessa breve apresentação é incentivar para as pessoas que estão aqui, Vargem Grande, e em qualquer lugar que eu faço essa apresentação, é que contem as suas histórias. Normalmente, a molecada que está surgindo, elas são bombardeadas pelas redes sociais, YouTube, Instagram, e aí elas querem contar a história do lobisomem, do vampiro, de não sei o que lá, sabe? Que tá lá longe, é uma cultura que não faz parte da gente, sabe? E esquece muito das histórias que nossos avós transmitiram pra gente, da história que nasce da nossa terra, do território. Você olha pra uma árvore e você consegue se comunicar, entender, você vê os animais, você consegue construir histórias. Essa relação que você tem com a natureza, sabe? É uma coisa muito nossa. Então, eu procuro tentar trazer um pouquinho de... Nós temos histórias valiosas. Aí no curso que eu dou, normalmente eu começo a resgatar. Esse é o momento que eu começo a falar, qual a história mais bonita que você tem dos seus avós? Aí a gente começa a dialogar e daqui a pouco vem histórias fantásticas que dariam animações incríveis, que vocês viram um pouquinho dentro dessa curadoria que a gente do Anima Cinemão trouxe para vocês aqui. E eu acho que é isso. Passou? E aí tem só alguns GIFs de algumas animações mais modernas que eu trouxe. E acabou, é isso daí, gente. Obrigado.